A Bíblia fala que nós sim, Mateus 6,6, temos que orar no nosso quarto secreto, no nosso quarto em oculto. Mas a Bíblia fala também em Atos 2 que a igreja permanecia em oração unânime, perseverava unânime em oração. Ou seja, se não tiver oração, a igreja é uma igreja morta, por mais que ela possa ter todas as cadeiras preenchidas com membros vazios. Você pode ter certeza disso. Uma igreja de Cristo, ela é conhecida não por número de pessoas, mas pelos seus membros piedosos. Porque senão as cartas que foram entregues às igrejas no livro de Apocalipse, Jesus não começava falando, você tem nome que vive, mas você é morto. É ou não é? São igrejas. São aparentemente igrejas que pregam a palavra. Se você vê no Apocalipse capítulo 2, que a gente pregou esses dias, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, todas essas igrejas tinham um ponto positivo, mas tinha um negativo que praticamente condenava toda. A primeira igreja, conheço tuas obras, sei que não pode suportar os maus. Jesus começou a atribuir a essa igreja os benefícios e os caráteres de uma igreja salva. Conheço as suas obras, sei que você não pode suportar os maus, aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Mas na última parte, como a gente falou, que a frase pesadelo da igreja foi: tenho, porém, contra ti. Todas as características de uma igreja salva não mudou o pensamento de Deus quando ele disse: eu tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor, a tua primeira caridade ou a sua vida piedosa. Porque a gente falou aqui que amor no dicionário, tanto na interpretação do Aurélio, quanto você pode pesquisar em qualquer lugar, que amor significa devoção, adoração a um ser. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo ficar 1 hora de joelho diante dele? Não é? Como é que eu quero estar com ele lá em cima se eu não ocupo o meu tempo com ele aqui embaixo? Como é que eu quero me entregar a dizer nas minhas orações, por um tempo de 5 minutos, que eu quero estar com ele eternamente, se as minhas orações são orações vazias, orações ralas? A gente vê pela igreja, como eu falei, domingo é a reunião importante, sim, reunião principal da igreja, sim. Mas a reunião de oração, você não consegue andar apenas com uma perna, não é? Você precisa das duas, você não consegue usar apenas um braço, você precisa dos dois. Ou seja, você não consegue apenas ouvir a palavra da verdade e entendê-la da maneira que ela é, sem você ter vida de oração, meu amigo. A vida de oração é o que abre o entendimento a respeito do Espírito Santo pela palavra. Por isso que os discípulos perguntavam para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? A gente falou isso domingo. Porque somente aquele que é dado o Espírito consegue compreender todas as coisas. Eu só consigo compreender a palavra se eu tiver o Espírito. Por isso que as pessoas, quando vão ler a Bíblia, não entendem, não compreendem, porque não tem o Espírito. E eu só posso obter esse Espírito porque os 3 pilares da soteriologia é qual? A justificação, a santificação e a glorificação. Eu não posso ser justificado se eu não fui santificado, ou se eu não estou sendo santificado. Eu não posso ser santificado se eu não fui justificado. É impossível uma pessoa dizer que ela está andando em santificação se ela não foi justificada pelo sangue. Se Cristo não justificou ela de toda a maledicência, de todo dolo ou de toda a perversidade que fulmina o coração dessa pessoa. Então eu preciso da oração para que eu possa ter comunhão com Deus. Eu preciso ter vida piedosa para que o poder de Deus opere nas minhas fraquezas. O homem que ele é fraco, quando ele ora, ele se torna forte. Pode ter certeza disso. Por isso que Paulo falava assim, porque na fraqueza que se tira força. Porque quando estou fraco, aí que sou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por que Paulo falava isso? Porque ele sabia que quando ele estava fraco, ele se colocava diante de Deus e ali ele era transformado. O poder do alto descia sobre ele. Como a gente sempre fala, a oração do Pai Nosso mesmo fala isso. Veio o reino de Deus sobre a vida dele. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os 3 principais pilares da soteriologia, da salvação na vida do homem. A justificação, a santificação e a glorificação. Amém? Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. O que a gente vai mostrar para vocês aqui até vai aparentar ser uma pregação, uma doutrina do inferno, mas não vai ser não. Vai falar do inferno, mas não é o ponto que eu quero falar nessa noite sobre o inferno.
A passagem vai mostrar muito o inferno. Mas eu quero pautar a vida de oração. Eu quero pautar aqueles que falam com Deus e Deus ouve, e aqueles que falam com Deus e Deus não ouve. Eu quero mostrar para vocês, porque a Bíblia fala assim, ó, que aqueles que querem ter vida piedosa serão o quê? Perseguidos. A Bíblia não fala isso? Aqueles que querem constituir-se uma vida piedosa com Deus, considerem-o perseguido. Vai sofrer detrimento, vai sofrer perseguições, vai sofrer calúnias, vai sofrer problemas em cima de problemas. Todos os homens da Bíblia que tiveram vida de oração, nenhum deles obtiveram resultado, a não ser se for de joelhos no chão. Você pode ter certeza disso. O joelho no chão nos torna forte na vida que a gente enfrenta. Amém? Lucas 16, 19. Quem tem dificuldade, um obreiro vai ajudar você a achar, mas eu acho que não tem muita dificuldade para achar, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Presta muita atenção, por favor, para você compreender o que a gente quer passar aqui e para você poder entender o real significado de uma oração que é ouvida para uma oração profana. Deus fala assim na palavra: o meu povo não sabe discernir o santo do profano. Deus, ele tem uma queixa contra o seu povo. Deus fala: o meu povo não sabe discernir o que é certo e o que é errado. O meu povo não sabe discernir uma oração piedosa, uma oração de quebrantamento, de uma oração de petição. O meu povo não sabe fazer isso. Deus, ele se queixa a respeito disso. Lucas 16, 19, diz assim: o rico e o mendigo. Todos acharam? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, olha só, presta atenção aqui, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, olha como Abraão ainda fala com ele, né? Filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, ele está replicando, é praticamente um clamor de desespero: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, ou seja, a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, olha como esse jovem no inferno insistia: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha para cá um minutinho, essa passagem você já conhece. Lázaro, que tinha muitas chagas, muitas úlceras, muitos cânceres, e era um homem que vivia comendo comida do lixo. E a Bíblia diz que esse Lázaro, o mendigo, estava sentado à porta desse homem rico. Eu imagino todo dia esse homem rico indo até a porta da sua casa, uma mansão, enxotando Lázaro dali, chamando Lázaro de mendigo. A Bíblia diz que morreu Lázaro nas suas chagas, nas suas doenças, e foi levado ao céu, ao seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. Mas a Bíblia diz que esse rico estava onde? No inferno. Se você olhar para a passagem, eu estava ontem à noite
vendo sobre essa passagem, estudando até tarde da noite, porque algo me chamou a atenção nessa passagem. Por mais que ele é um sermão para a gente pregar sobre a doutrina do inferno. E hoje é reunião de oração. O que tem a ver essa passagem com reunião de oração? A gente pode observar nesse texto uma das orações mais sinceras da Bíblia. Mais sinceras da Bíblia, que porém não foi ouvida. Uma das orações mais sinceras da Bíblia, que porém não foi ouvida. O pastor Júnior Trovão, ele fala algo que é verdade, e eu pude concordar com ele. Ele diz assim: no céu é o lugar que mais se adora a Deus, porém no inferno é o lugar que mais se clama a Deus. Mais se clama. O lugar que tem mais clamor é no inferno. Você sabia disso? Clamor, de desespero. Podemos até pensar que no inferno é o lugar cheio de pessoas que blasfemam de Deus, que blasfemam de Cristo, aonde as pessoas relutam contra Deus e talvez até pensam, ou nós pensamos, que as pessoas, elas em suas palavras dizem: por que Deus eu vim parar aqui? Que mal foi que eu fiz? Essas pessoas não falam isso no inferno, porque elas sabem porque elas estão lá. Elas sabem. Todos que foram para o inferno estão lá por causa das suas más obras. Seus interesses, os seus desejos. É um exemplo do jovem rico. Que esse jovem rico foi para o inferno por quê? A Bíblia fala que o que ele conquistou em terra, ali estava o galardão dele. Lázaro não tinha nada, sofrimento, úlceras, desespero, dores. Morreu nas suas doenças, foi levado para o seio de Abraão. A Bíblia diz que lá ele recebeu a recompensa, por mais que ele não conquistou nada nessa terra. A Bíblia diz que devemos buscar o que é do alto e não o que é de baixo. Esse jovem rico buscou em toda a sua vida o que era de baixo. Até então, quando ele morreu, ele recebeu o seu galardão. Assim como era o jovem rico, se vestia de púrpura, de linho fino, ou seja, um homem íntegro aos olhos da sociedade. Um homem que, aos olhos da sociedade, era um homem culto e que todos os dias se regalava esplendidamente em suas luxúrias. A Bíblia mesmo fala isso. No inferno é um lugar cheio de súplicas e clamor, de gritos de misericórdia. As pessoas no inferno falam o quê? Ó Deus, dá-me mais uma chance. Mais uma chance. Eu faço tudo diferente. Oh Deus, eu juro, eu prometo que a partir de hoje, se eu tiver mais uma chance, a minha vida será diferente. Não, tiveram oportunidades, tiveram seus momentos. Vocês acham que essas pessoas que estão no inferno gritando, não teve um evangelista sequer que falou de Cristo para elas, sim ou não? Claro que teve. Ninguém vai para o inferno, meu amigo, sendo que nunca tenha ouvido o evangelho de Cristo. A própria palavra de Deus diz em Coríntios que o evangelho de Cristo cheira cheiro de vida para a vida aos salvos, porém a sua fragrância de morte para os ímpios, condenação. Todos que estão no inferno estão porque rejeitaram a palavra da verdade e quiseram mais cumprir os desígnios do seu coração, quiseram mais cumprir as suas vontades. Ou seja, no inferno é o lugar onde se tem mais súplicas, mais clamor, é onde as petições são mais voltadas para misericórdia. Ninguém pede carro lá embaixo, ninguém pede casa lá embaixo, ninguém pede porta aberta lá embaixo, ninguém pede um casamento, ninguém pede cura de doença, meu Deus. Todos que estão lá pedem mais uma chance. Eu digo para vocês, vocês estão tendo mais uma chance em vida. Como eu sempre falo, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança de mudança. Quando a gente fala para as pessoas, ao ponto de as pessoas acharem que o pastor é chato, o pastor quer que eu esteja direto na igreja 24 horas, não, meu amigo, não é esse o ponto de vista. Eu não quero que eu chegue no domingo aqui, a igreja está lotada e eu falo assim, todos os membros estão presentes. Não, tudo que eu mais quero, o desejo do meu coração é poder chegar no último dia, no reino dos céus e diante do tribunal de Deus, Deus expor as minhas ovelhas e falar, fizesse um bom trabalho. Pregou a verdade, as pessoas se compungiram nos seus pecados, as pessoas se arrependeram das suas más índoles, dos seus pecados,
E todos nós, juntamente, nas bodas do Cordeiro, podemos contemplar a face de Cristo lá em cima. Esse é o meu maior desejo. Meu maior desejo não é você sair da sua casa, como eu falei já domingo agora, que você entra nessa igreja, senta nessa cadeira apenas para querer ouvir um sermão, meu Deus. Não é isso. As pessoas que estão no inferno, quantos sermões elas ouviram? Quantas pregações elas ouviram? Quantos pregadores alertaram essas pessoas, meu Pai, ao ponto de elas não ouvirem? Eu nunca me esqueço. Um rapaz com AIDS, lá em Gaspar. Fui na casa dele, eu acho que eu comentei aqui um dia num culto. Fui na casa dele. O rapaz, o médico falou assim, olha, ele tem só uma semana de vida. Ele estava magro, meu Deus, magro, ao ponto de lamentações se cumprir na vida dele. Que a Bíblia diz que a pele colou no osso. E era 10 horas da noite, eu saí da igreja, fui lá na igreja, na casa dele, e aí eu bati na porta, e eu conversei com a mulher, oi dona, tudo bem? Tem um rapaz aí que ele está doente? Tem o meu filho, mas o médico deu poucos dias de vida para ele. Posso fazer uma oração nele? Ela assim, olha, se acordar ele vai começar a berrar de dor, ele acabou de dormir, ele estava berrando até agora, não, deixa eu fazer uma oração por ele. E eu insisti para a mulher deixar, e eu entrei com o rapaz que estava comigo, entrei na casa, o rapaz dormindo, e eu devagar botei a mão na cabeça dele e comecei a fazer uma oração baixa para não acordar ele. Só que ele acordou. E quando ele acordou, ele começou a berrar. Berrar de dor, berrar. E a mãe dele começou a entrar em desespero. Eu não falei, não era para acordar ele. Agora ele vai começar a me incomodar a madrugada toda. Já tem dias que eu não durmo. Eu falei, calma, dona, creia. A senhora crê que ele pode ser curado. Mas eu com toda a fé fiz a oração, fui para casa. Demorou não muito tempo, eu passando no centro, o rapaz passando no centro comigo, encontrou ele, bem, aparentemente curado, o médico tinha dado uma semana de vida, ele estava de cama, não levantava mais. O rapaz falou para ele assim, vem cá, você não foi curado, vamos para a igreja, testemunha lá que você foi curado. Ele assim, não, o dia que me bater na telha eu vou. O dia que me bater na telha, não demorou uma semana, o rapaz morreu. E aí, pessoal, foi pregado para ele? Sim ou não? Foi pregado para ele. Foi pregado para todas as pessoas que hoje gritam e pedem por misericórdia, que estão no inferno gemendo, gritando, clamando, um clamor em alta voz, um clamor de desespero, pedindo misericórdia, que é tudo aquilo que eu tenho falado. Ontem eu estava mostrando uma passagem, mostrei para o Henrique, mostrei para o Obreiro Valmor, eu acho, só para os dois, se eu não me engano. Uma passagem do livro de Jó, capítulo 9, em diante, que Jó, ele tenta se tornar justo, mostrar que ele é justo diante de Deus. Mas ele fala que diante de Deus, se colocando diante de Deus, só tem uma coisa que ele pode pedir, que é o quê? Misericórdia. Ele diz assim, que ainda que eu tivesse 1000 palavras, nenhuma seria o suficiente para mudar o pensamento de Deus. Mesmo que eu tivesse 1000 palavras, nenhuma contrariaria o pensamento de Deus, nenhuma, meu Deus. Ele fala, mesmo que eu o convidasse ao tribunal, quem seria o homem para obrigar Deus a estar presente? Ou seja, quando eu digo para vocês, nas suas orações, não façam petições para as coisas da terra, não pede nada daquilo que a terra pode oferecer, mas invoque a Deus, como diz Salmo 50:15, invoca-me, é o dia da tua angústia, e verás o meu livramento, e tu me glorificarás. Jeremias 33:3 também diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele pede para clamar Ele, Ele pede para invocar Ele, Ele pede para aplicar o nosso coração na lei de Deus de dia e de noite, como está escrito em Salmos capítulo 1, meu Deus. E a gente não faz isso. A gente pede, se colocamos diante de Deus, perdemos uma vaga de emprego, perdemos o marido, a esposa, um filho, perdemos tudo. Mas a gente chega diante de Deus para pedir por aquilo que é terreno. Os puritanos falavam assim, queime as nossas casas, tire os nossos filhos, mas não tire a minha Bíblia. Olha o desejo e o anseio que eles tinham por Deus. Os puritanos eram conhecidos como os perseguidores de santidade, o grupo santo. Por isso que eles, os puritanos, tinham esse nome, os puros. Todos falavam assim, olha lá vai os puritanos, aqueles que se achavam puros, mas eles eram mesmo. Porque tudo que eles queriam era Deus, acima de tudo. Orações sinceras. Se encontrava 2 puritanos na rua, era um culto, meu amigo. Se encontrava 2, já com a Bíblia começava a debater, ali fazia um culto, salmodiava a Deus, e ali Deus operava no meio deles.
Hoje a gente não vê mais isso. A gente não vê na igreja isso. A gente não vê no meio do povo de Deus isso. A gente não vê nas casas cristãs isso. Os maridos sentando com as esposas nas mesas, chamando os filhos e fazendo o seu culto domiciliar. Não vê mais isso. A gente não vê. Se você fracassa na sua vida de oração, meu amigo, pode ter certeza, sua família não vai bem, seu casamento não vai bem, nada vai bem na sua vida. Porque um homem de oração é um homem que abala o inferno. Amém? Eu digo uma coisa para vocês. Ontem eu estava pensando sobre esse texto. Os céus estarão cerrados, ou está cerrados, sobre aqueles que clamam de dia e de noite no inferno. Estão cerrados. A Bíblia diz que entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Ninguém pode passar de lá para cá e nem daqui para lá. Tem um abismo, meu Deus. Os céus se cerraram, se pode clamar de dia e de noite, é algo que as pessoas fazem lá no inferno sendo atormentadas. Clamam de dia e de noite, mas as suas orações não são ouvidas. É terrível pensar que no inferno há clamor de dia e de noite, porém na igreja não. É terrível pensar que as pessoas no inferno clamam 24 horas por misericórdia, mas as pessoas não vêm na quinta-feira de oração para a igreja. Não vêm, não clamam. Se elas pudessem ter a visão do inferno durante um segundo, elas viriam para a igreja de joelhos. De joelhos. Escute o que eu estou falando para vocês. Não esperem pedir mais uma chance quando o fôlego de vida for tirado de vocês. Não esperem chegar esse momento, meu Deus. Não esperem Cristo quando você querer bater a porta já tem se cerrado, se fechado, como aconteceu com as virgens loucas. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, por lago que arde com fogo e enxofre. Lá você vai saber clamar, lá você vai saber pedir misericórdia, lá você vai saber as palavras certas, são as palavras que eles falam lá, que a gente devia falar aqui, meu Deus. São as palavras que eles entoam lá, que nós deveríamos falar aqui. Oh Deus, dá-me mais uma chance, meu Pai. Eu sei que eu não tenho sido o filho que o Senhor quisesse que eu fosse, mas eu vou lutar todos os dias para ser diferente. Eu vou lutar todos os dias para ser melhor. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou ter mais comunhão contigo. Eu vou ter mais intimidade contigo. John Wesley, por exemplo, ele chegou ao ponto de quase perder o seu casamento, de tanto tempo que ele passava orando, de tanto tempo que ele passava pregando, meu Deus. A esposa mesmo falava num documentário, meu Deus, eu não tenho mais o meu marido comigo, ele vai pregar, ele ora, ele não está mais da minha presença, ele está só na presença de Deus. Diz a história, a biografia, que ele quase perdeu o casamento, porque tudo que John Wesley queria era o quê? Deus mais do que a sua própria esposa. Mais do que a sua própria mulher, mais do que os seus próprios filhos, mais do que as suas próprias filhas, mais do que os seus próprios afazeres, mais do que os seus próprios interesses. Talvez a gente é igual a esse jovem rico, nós tentamos conquistar tudo dessa terra, mas nós não queremos conquistar o reino dos céus, que é tomado por esforços, por violência. A Bíblia diz que somente aqueles que se esforçam se ponderam dele. Somente o que se esforça, não é de qualquer jeito. No inferno há clamor pelos perdidos, sim ou não? Vocês acham que lá no inferno, não tem clamor pelos familiares, pessoal? Você acha que aquelas pessoas que estão lá clamando, não oram pela a mãe que está no inferno hoje, o pai que está no inferno hoje, gritando, gemendo, será que eles não oram pelos filhos deles? Oh Deus, não deixa que o meu filho venha para esse lugar, peça para que Lázaro vá e pregue. Não, eles têm Moisés. Eles têm Arão. Se eles não creem em quem está vivo, como é que vão crer em quem está? Por isso que eu digo, ensina os seus filhos na doutrina sadia. Desenho não vai salvar filho nenhum, meu amigo. Ensina, faça a sua catequese em casa com eles. Pega o seu filho, bota a Bíblia, faça ele ler a Bíblia. Faça a pergunta para ele. Eu faço isso com a minha filha, eu faço pergunta para ela. Ela lê a Bíblia e a gente entra numa catequese, eu, ela e a minha esposa. Eu sei que quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho, porque é promessa de Deus. Está escrito na palavra. Hoje nós queremos ensinar os nossos filhos a receberem o melhor salário, a ser os melhores profissionais dessa terra, mas não ensinamos os nossos filhos a ser pessoas piedosas.
Não ensinamos os nossos filhos a colocar o joelho no chão. Teve um dia que a minha filha estava orando, mas eu fiz isso só para ela entender, não porque ela estava fazendo alguma coisa errada, mas só para ela entender que quando está de joelho o negócio é sério. O negócio é... Um dia ela estava orando, e aí quando ela estava orando assim, ela botou a mão para baixo e ficou mexendo assim alguma coisa embaixo. E eu só percebendo, mas eu disse só uma beliscadinha. Na oração, a oração é o lugar que está se falando com Deus, não é com qualquer pessoa. Então ora certo. Ora certo com postura. E ela já se colocou ali de joelho de novo e começou a orar certo, falando com Deus. Pastor, mas o que é isso? Tem que ensinar para as crianças na presença de quem que elas estão se colocando. Porque, como eu sempre falo, aí o filho ora, o pai lendo sem camisa, ora o pai orando sem camisa, ora o pai de qualquer jeito, lendo a Bíblia, de qualquer jeito orando. Você acha que o seu filho vai ter temor por Deus vendo você assim? Hein, pessoal? Claro que não. Quando você se coloca de joelho, mostra para o seu filho que você está se dobrando diante do maior ser que pode se existir na face da terra. Faça ele compreender isso. Quando ele compreender isso, ele jamais vai querer sair da presença de Deus. Amém? Então, no inferno, as pessoas também oram pelos seus familiares. Como aconteceu no capítulo 16, versículo 27, que o jovem rico orava, clamava a Abraão para mandar Lázaro para pregar para o pai dele, para os irmãos, para os filhos, seja quem for. Mas ele disse, não, eles têm Moisés, eles têm lá os profetas. Há muitos outros que oram, mas nada que mera formalidade. Há muitas pessoas que oram, muitos, mas não passa de uma formalidade, de algo já formal, sem pensamento profundo, sem meditação verdadeira, sem sentido espiritual, são apenas frases. Tem gente que se coloca diante de Deus para tentar falar palavras bonitas. A oração sincera é aquela mais simples, mas também é a mais profunda. A oração que move o coração de Deus é a oração mais sincera, a mais simples. Não tente procurar palavras bonitas para falar com Deus, não. Os fariseus faziam isso, se colocavam em pé nas esquinas. Ó Deus, eu sou digno do reino dos céus. Já viu aqueles religiosos? Já viu aquelas igrejas que os religiosos, quando sobem ao altar para pregar, tenta fazer aquela oração bonita, aquelas palavras difíceis que os membros mais simples não conseguem compreender? Para que isso, meu Deus? Para que tentar falar bonito? Para tentar mostrar uma postura que talvez não é dele? Para que tentar falar bonito? Para tentar mostrar aquilo que ele não é? Mas enfim, sempre tenta procurar as palavras mais sinceras diante de Deus. Tem pessoas que oram palavras ditas sem o coração, e essas palavras que são ditas sem o coração são inúteis diante de Deus. São inúteis. Palavras ditas sem refletir sobre as verdadeiras, as verdades de Deus, são simplesmente inúteis para a nossa alma. Simplesmente inútil. É como um culto pagão. Se você ler a Bíblia, você vai entender. O culto pagão com os profetas de Baal, tocando trombone, tocando os tambores e retalhando o seu corpo. Porém, nada adquiriam com êxito. Não é? Você pode ver que eles se cortavam, eles tocavam tambores, eles gritavam para Baal e Baal não ouvia, porque é um Deus morto e Deus morto não ouve. É a mesma coisa as pessoas que tentam se colocar diante de Deus com palavras vazias, suas orações não são ouvidas. Ninguém pode orar contra o pecado enquanto o seu desejo é mergulhar nele. Ninguém pode. Ninguém pode orar contra o mundanismo se os seus pensamentos são voltados para o mundo. Ou são estar no mundo e ser mundano. Ninguém pode, talvez, ser absorvido por ele, ser ocupado por ele. Você não pode orar para Deus te livrar do mundo quando o seu maior desejo é estar no mundo. Ninguém pode orar por graça se você não deseja servi-lo em tudo. É tudo inútil. É tudo inútil. Eu não posso ver o seu coração. Eu não posso ver a sua vida espiritual. Não posso. Eu não conheço a sua vida particular, a sua vida piedosa. Não conheço. Mas eu faço uma pergunta para vocês agora, nesse momento. Vocês de fato oram, pessoal? Vocês de fato oram?
Eu tenho mais coisa para passar, mas não vai dar tempo, porque a gente tem que fazer a oração. Tinha mais umas passagens para passar, mas eu vou passar quinta-feira que vem. Mas fica essa passagem no coração de vocês. O clamor mais sincero que podemos encontrar na Bíblia, ou um dos mais sinceros que podemos encontrar na Bíblia, foi aquele que foi feito aonde? No inferno. No inferno. Pastor, então quer dizer que se eu estou aqui e eu fazer uma oração sincera, Deus não vai me ouvir? Vai. Claro que vai. Mas por que não ouviu o clamor daquele que estava no inferno? Porque a oração dele não foi por arrependimento, mas foi por remorso. Oração de remorso. Já viu aquela pessoa que peca e ela se coloca diante de Deus e ela ora a Deus, ela chora. Você vê ela chorando, aquela coisa mais linda, né? Só que é um remorso. Não é um quebrantamento sincero, é um remorso. Porque amanhã ela vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo. E essa oração é a oração que não é ouvida. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Eu tinha muito mais coisa para deixar, mas hoje, como é culto de oração, hoje eu vou deixar para passar as outras passagens na próxima quinta-feira. Nós vamos fazer a oração nesse momento. E que as suas orações sejam orações sinceras, que não sejam orações vazias, que não seja uma oração sem coração, porque a Bíblia fala assim, ó, quando você for orar, levante as suas mãos e também o seu, quem lembra? Levante as suas mãos e também o seu coração. A gente já pregou isso várias vezes, meu Deus. Não levantai-vos somente as mãos, mas também com ele o coração. Já viu a pessoa que ora, bonito, levanta a mão, mas não orou com o coração, não levantou o coração também. As palavras que estão sendo pronunciadas da boca dela são orações vazias, orações ralas que não estão sendo ouvidas. Então vai orar, traga o coração para fora. Fale tudo que está no seu coração, peça perdão a Deus, pede mais uma chance se possível, porque eu não sei o que você fez hoje, ou durante essa semana, eu não sei, mas você sabe. Não espere para clamar, fazer um clamor sincero quando você estiver lá embaixo. Não espere. Faça enquanto você tem fôlego de vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.